Liturgia do dia 18 de maio de 2022, quarta-feira da quinta semana da Páscoa, memória de São João I, Papa e Mártir. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 121. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém, em tuas portas, que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou
a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Todo ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também, vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O conflito que levou ao Concílio de Jerusalém, julgado no nosso ponto de vista, pode parecer-nos infantil, mas observado a partir do contexto que o provocou, revela-se mais sério e podemos compreender melhor a angústia dos irmãos de Jerusalém. Essa narração do livro dos Atos dos Apóstolos é o eixo em torno do qual gira toda a obra de Lucas. O Concílio de Jerusalém resolveu ou lançou as bases para a resolução do maior problema e da crise que afetava a Igreja, pois afirmou a liberdade do Evangelho, salvando ao mesmo tempo a unidade da mesma Igreja. As questões eram várias entre os judeu-cristãos. Que valor tinha o Antigo Testamento, particularmente a lei, em relação ao novo povo de Deus? Há continuidade no plano de Deus, supondo a novidade radical do cristianismo? Mas do ponto de vista dos étnico-cristãos, também havia questões. Para ser cristão, havia que aceitar a lei judaica? O caminho que leva ao cristianismo terá necessariamente de passar pelo judaísmo? Quem quer tornar-se cristão terá de tornar-se antijudeu? É preciso aceitar o rito da circuncisão e outros pormenores legais? Se o cristianismo queria ser universal, não podia impor práticas específicas de um determinado povo. Estas e outras questões exigiam a reflexão aprofundada da Igreja. Por isso, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinarem a questão. No texto do Evangelho, a palavra-chave é claramente permanecer, até pelas vezes que é repetida. O discurso de adeus de Jesus centra-se agora na sua relação com os apóstolos e sobre a comunhão real e profunda que há entre ele e os que acreditam nele. Enquanto o capítulo 14 de João se caracterizava pelo imperativo de acreditar em Jesus, agora caracteriza-se pela exigência de permanecer nele. Encontramos esta mesma imagem de permanecer a propósito da Eucaristia. Este permanecer deve, portanto, entender-se em conexão com a Eucaristia. Jesus está para enfrentar a morte, mas continua a ser, para os seus, fonte de vida e de santidade. Unidos a Ele, podem gerar muitos frutos. Ao contrário de Israel, videira infecunda e resistente aos cuidados de Deus, Jesus é a videira verdadeira, que produz frutos e corresponde aos cuidados do Pai. Com esta imagem,
Jesus quer explicar a surpreendente união vital que oferece aos que nele acreditam, os compromissos que essa união implica e as expectativas de Deus sobre ela. Jesus é o primogênito da nova humanidade, em virtude do sacrifício redentor oferecido na cruz. Ele é a cepa santa, donde brota a seiva que dá vida aos ramos, e que neles produz frutos. Quem permanece unido a ele, vive e pode dar frutos. Quem produzir frutos será purificado para produzir ainda mais. Esta purificação é realizada pela palavra acolhida no coração. As duas leituras que hoje escutamos têm uma ligação entre elas, que à primeira vista parece não existir. O Evangelho apresenta-nos a alegoria da videira, que nos introduz num clima de profunda intimidade. Permanecei em mim, que eu permaneço em vós. A primeira leitura fala de exigências legais. Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém, contam as maravilhas operadas por Deus entre os pagãos, e alguns do partido dos fariseus insistem que é preciso circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Qual é então a ligação entre as duas leituras? O Evangelho leva-nos a compreendê-la quando recorda as palavras de Jesus. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Sem Jesus nada se pode fazer. Só Ele é o fundamento da nossa vida, e não temos o direito de procurar outro fundamento para ela, ou de acrescentar a Cristo outra realidade que não seja Ele. Era o que pretendiam fazer os cristãos vindos do judaísmo. Não percebiam que, tendo aderido a Cristo, deviam abandonar as antigas perspectivas, porque não são dois fundamentos nem duas fontes de vida, mas uma só, Cristo. É nele que havemos de pôr toda a nossa fé e toda a nossa confiança. O batismo que nos une a Cristo, como ramos à cepa, é tudo de que precisamos. De Cristo recebemos a seiva divina, que é o Espírito Santo, que nos dá a vida e produz em nós os seus frutos, a começar pela caridade. Hoje a Igreja faz memória a São João I, Papa e Mártir. Nasceu na Toscana e foi eleito bispo da Igreja de Roma em 523. O rei Teodorico enviou-o a Constantinopla como seu delegado, junto ao imperador Justino. Ao regressar, Teodorico, descontente com o resultado de sua missão diplomática, mandou prendê-lo e encarcerar em Ravenna, onde morreu em 526. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, São João I, Papa e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, recompensa dos justos, que consagrastes este dia com o martírio do Papa João I. Ouvi as preces do vosso povo e concedei que, celebrando seus méritos, imitemos sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus.
Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.